Amigos do futebol, de volta com vocês, professor José Roberto Fernandes, hoje para falar sobre os zagueiros, ou o setor defensivo de uma equipe de futebol, que começa, claro que com o goleiro, mas e depois tem os zagueiros, formados por dois zagueiros de área pelo lado direito ou zagueiro pelo lado esquerdo, ou com três zagueiros, tendo um líbero, como eu gosto de jogar. O que mostro aqui para vocês é a tendência do futebol hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. Está acontecendo de a maioria dos clubes, quando se adiantam ao ataque, deixam a sua defesa na famosa linha burra, uma linha perpendicular ao gramado. Essa é a linha perpendicular ao gramado, que o gramado é uma horizontal. Esse é um posicionamento que proporciona lançamento do time adversário nos espaços vazios, nos pontos futuros, para que os atacantes de velocidade consigam chegar até dentro da sua área, longe da marcação e cobertura dos zagueiros. Porque zagueiro em linha não consegue fazer cobertura em ninguém. Ele fica dependendo, se o lateral tiver mais próximo a ele de fazer a cobertura, quando o certo é um zagueiro cobrir o outro e o lateral cobrir o posicionamento do zagueiro. Esse tipo de treinamento, isso não é treinamento, isso aqui é um posicionamento que passou-se a adotar, porque acham que vão fazer uma marcação adiantada, vão pressionar o adversário e com isso vão estar protegidos. Aqui não está protegido nada, entendeu? Aqui você está fazendo um muro aqui, e baixinho, que na verdade é uma cerquinha que tem aqui, e qualquer bola lançada nas costas facilita a entrada de um atacante para sair na cara do gol. O certo é ter sempre um zagueiro na cobertura e o volante de marcação, o meio-campo central, esse sim se posicionar até quase que como um zagueiro, porque é aí que funciona. E você trazendo esse meio-campo central, o famoso volante, você faz que você já tem os seus dois atacantes que jogam pelas laterais do campo, pelas pontas esquerda e direita. Você tem esses atacantes que invariavelmente voltam para reforçar a marcação do meio-campo. Então você está bem distribuído na defesa, você está fazendo uma marcação que vai dificultar ao adversário chegar ao seu gol. Esse é o movimento certo. Esse é o posicionamento certo da zaga. O zagueiro tem que saber se posicionar. O zagueiro tem que dar condição para que o goleiro fique atento para, se caso tiver uma bola chutada de fora da área, por qualquer um adversário, chutar uma bola de fora da área, ele não estando adiantado, ele vai conseguir fazer a defesa. Porque não adianta o goleiro ter 1,90 m de altura e jogar adiantado, que vai tomar gol por cima do mesmo jeito. Então esse é o posicionamento certo da defesa. Sempre um zagueiro fazendo cobertura. Claro, quando a bola vem desse lado, esse aqui sai para marcar, esse vem, faz a cobertura e o volante marca o outro atacante. Esse é o posicionamento certo. E é por isso que eu gosto de jogar com três zagueiros. Porque jogando com três zagueiros, eu tenho dois zagueiros de marcação, tenho um líbero na sobra e ainda tenho o meu volante marcando o meio-campo avançado adversário. Os alas, no 3-5-2, os alas jogam adiantado, o que vai fazer com que a marcação adversária que se preocupe, e muito, com que a marcação adversária se preocupe muito com o avanço desses laterais aqui, que são os chamados alas. Esse é o posicionamento adequado para uma equipe de futebol. Hoje o sistema defensivo, ele depende goleiro, zagueiros, alas e meio-campistas e dois atacantes que jogam pelas laterais do campo. Essa famosa linha burra, quando ficam os zagueiros todos numa linha só, zagueiro com ala, com lateral, com volante, seja lá o raio que for,
é a famosa linha burra e você vai tomar gol toda hora. E por isso que está saindo um monte de gol desse jeito aí, em tudo que é campeonato. Campeonato europeu, campeonato brasileiro, o futebol do mundo inteiro. Não sei por que voltaram a essa famosa linha burra. E sobre zagueiros eu gosto de falar e vai aqui a minha homenagem, já falecido, um grande amigo meu, Pinheiro, com quem tive a oportunidade de conviver quando trabalhei no Kuwait. Eu treinava o Al-Salmiya, Pinheiro treinava o Al-Qadisiyah, e depois trabalhamos também em Abu Dhabi, no Al-Wahda, e trabalhamos juntos lá. E passávamos a noite conversando. Pinheiro gostava muito de conversar sobre a tática de jogo e falar de posicionamento dos zagueiros e daquilo que ele vivenciou nos 18 anos que defendeu o Fluminense e defendeu a seleção brasileira na Copa de 1954. Então, hoje em dia, os treinadores estão falando que devido à pandemia, ao excesso de jogos, que não dá tempo de treinar, mas você pode treinar, conversar com os zagueiros e falar para eles, mostrar no quadro, no campo magnético, qual o posicionamento certo e que ficar em linha, nessa linha burra, só vai comprometer o setor defensivo, que vai ficar totalmente vulnerável, principalmente nesse setor de campo, que para o azul é intermediário, setor intermediário, defensivo, e aonde os atacantes deitam e meio-campista adversário deita e rola aqui, quando essa defesa está na famosa linha burra. Muito bem, isso posto, vamos passar para os escanteios. Já falei aqui sobre escanteio quando falei sobre goleiros e falei sobre o posicionamento dos zagueiros. Eu vou pôr poucos jogadores aqui, lógico que no jogo tem 6, 7 jogadores de cada time dentro da área, mas para ficar bem explícito aquilo que eu estou querendo passar, principalmente para os zagueiros de hoje em dia, é justamente o seguinte: posicionamento é tudo de bom na hora de um cruzamento de escanteio, ou num tiro livre direto ou indireto feito do meio campo para dentro da sua área. O posicionamento hoje em dia, usado pelos zagueiros, está assim, fica aquele empurra, 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 empurra aqui, empurra, empurra aqui, empurra, empurra ali, papapá, um corre para cá, outro corre para lá. Aí quando eles correm, fica nesse posicionamento. Ora, o posicionamento certo é esse aqui, ó. O zagueiro ficar entre o atacante e o gol. E não ficar só olhando essa bola que vai vir para cá. Se a bola vier aqui, esse aqui dá para antecipar em qualquer desses lugares. Mas se você está marcando por trás, esse aqui vai te antecipar e vai sair fazer o gol aqui, mesmo você tendo um jogador, seu defensor aqui. Eu estou fazendo com poucos jogadores. Veja que tem aqui, ó, 6 atacantes, inclusive com os 2 que normalmente têm ficado para bater escanteio, que é justamente para entender. Esse aqui é um posicionamento errado, esse é o posicionamento correto. Aqui você consegue, como zagueiro, antecipar o atacante e cabecear. Aqui você não vai cabecear essa bola, o atacante vai cabecear antes de você, ou ele vai dar uma casquinha para trás para o segundo pau. Então é esse aqui o posicionamento certo, tá? E aqui tem que ter sempre um na sobra. Na sobra não, tem que ter um para pegar a segunda bola fora da área. Há equipes que jogam com 2 defensores para pegar a segunda bola, para evitar o adversário, que o adversário tenha vantagem nessa bola rebatida pelo goleiro ou pela defesa. E o zagueiro também, quando vai rebater essa bola, tem que, na verdade, na maneira correta, quando possível, cabecear em direção às laterais do campo e nunca para o meio do campo ou para o meio do setor intermediário, entre a grande área e a linha de meio campo. Esse é o posicionamento certo e que a zagueirada tem que treinar isso. E se não dá tempo de treinar dentro do campo, dá tempo de conversar com os zagueiros, usando um campo magnético. O sistema defensivo não depende só de goleiro e de atacantes,
e defensores, mas depende dos atacantes que têm que recuar, os meio-campistas têm que recuar e ajudar no sistema defensivo, para que só tenha um jogador, um atacante, para você, no eventual contra-ataque, ao ser a bola tocada para um meio-campista, esse atacante se deslocar e dar tempo do outro atacante correr em velocidade pelo lado contrário para receber essa bola que vai ser lançada ou aqui ou para o lado esquerdo. O sair jogando, o zagueiro sair jogando. Volto a falar o que falei no treinamento de goleiro. Zagueiro para sair jogando. Não gosto desse posicionamento do goleiro tocar para dois zagueiros dentro da área. Para mim, um zagueiro tem que ficar fora da área. Já estou vendo equipes que já estão fazendo isso. Trazer um meio-campo, um volante para auxiliar aqui, um meio-campo nessas costas e outro para cá. Dessa maneira, mexendo a jogadorzada, né, para voltar nas posições que tem que voltar. Então, ao sair jogando aqui, vamos supor que tocou para esse zagueiro. O zagueiro vai, toca normalmente para esse outro toca para o goleiro para cá, aí dá tempo de todo mundo do ataque adversário, meio campo adversário avançar e fazer uma marcação. Então, tocou aqui para esse zagueiro, está apertado, por que ficar tocando toda hora para o goleiro? Ou tenta sair com essa bola aqui, nesse espaço vazio para o meio campo, ou então tem que lançar essa bola à frente, que é a hora que é o que acaba acontecendo. Eles dão 4, 5, 6 toques, toquinho ali atrás, para lá, para cá, para goleiro, zagueiro, goleiro, no fim acaba dando chutão para frente. Já falamos sobre os escanteios, falamos, mesma coisa serve também para os tiros livres diretos e indiretos, as faltas quando cobradas desse setor aqui, do ataque adversário para dentro da área, a facilidade tem que ser para o zagueiro, que tem que estar atrás dos atacantes para impedir que eles ganhem essa bola com tranquilidade. Numa eventual jogada, é sempre positivo um atacante com mais habilidade, um zagueiro com mais habilidade sair como um atacante, para se infiltrar no meio da grande área adversária e tentar o chamado elemento surpresa para surpreender a equipe adversária. Rapidamente, foi isso que eu queria falar sobre zagueiros. Tem muito mais para falar. Talvez eu faça um novo vídeo para falar mais coisas sobre zagueiros, sobre treinamentos técnicos de zagueiro, principalmente, que já não se faz mais hoje. Tenho exemplos para contar para vocês. Volto a dizer, a experiência de um treinador e a experiência de um goleiro ajuda muito no setor defensivo. Treinador que não joga com a defesa em linha burra e goleiro que chama a sua zagueirada para vir fazer a marcação correta e se posicione correto nos escanteios e não fique atrás do atacante, mas sim entre o atacante e o gol, que vai conseguir mais êxito para tirar essa bola de dentro da sua área e para aliviar o perigo. E lembre-se, zagueiro, você sempre tem que estar atento para cobrir o seu companheiro. Às vezes não dá tempo para que um lateral, que hoje está jogando bem avançado, venha cobrir um zagueiro. Normalmente, eu vi isso no Atlético Mineiro, normalmente um zagueiro, tipo o Arana, já falei aqui, ele apoia bastante, ou do lado contrário, ele fica mais no setor defensivo para fazer uma cobertura nos zagueiros de área. Por hoje é só. Voltarei no segundo vídeo a falar mais de zagueiros. Zagueiros, treinamentos técnicos para zagueiros, que hoje dificilmente é feito. Não é falta de tempo só, porque com qualquer meia hora, levando o jogador no campo, sem que ele se desgaste, você consegue fazer um bom treinamento técnico e tático. Um grande abraço, amigos do futebol!